Você é um fascista, racista, machista, reacionário, 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 reacionário. Sim. Dizem que o reacionário, diferente do conservador, sempre vive no passado. Talvez por isso eu acho que tantos jovens hoje se dizem reacionários. Para entender o que seria realmente o reacionário, eu digo realmente o reacionário, não o xingamento que esquerdista usa, que não significa nada, mas o reacionário legítimo. A gente precisa voltar um pouco no tempo. O termo reacionário começou a ser usado num contexto sociopolítico durante a Revolução Francesa, para descrever aqueles que eram contra o progressismo e as mudanças sociopolíticas e econômicas que vieram com a Revolução e queriam restaurar a monarquia e a autoridade da Igreja Católica. No século XIX, o termo reacionário foi ligado àqueles que queriam a volta do feudalismo e idealizavam as eras antes da modernidade, antes da Revolução Industrial, antes da Revolução Francesa. Como Júlio Zévola disse uma vez, meus princípios são apenas aqueles que antes da Revolução Francesa toda pessoa bem-nascida considerava sano e normal. A Revolução Francesa realmente acabou com a esperança da civilização ocidental. E por que eu digo que tantos jovens hoje são reacionários? Primeiro, porque é muito comum hoje, entre as gerações mais novas, uma idealização do passado, que já seria uma característica reacionária. E você vê isso em vários aspectos políticos, tanto em esquerda quanto direita, quanto fascistas ou libertários. Só para dar um exemplo, hipsters são basicamente pessoas que idealizam e idolatram a moda do passado, não é? O que eu digo que vai mudar de acordo com a visão política seria qual passado ou qual era eles vão idealizar. Porque excluindo aí progressistas, liberais e alguns outros, quem é que pensa mais no futuro do que no passado hoje em dia? Só mesmo esses progressistas e liberais. Quem que tem uma esperança para o futuro hoje? Por que é que até os tipos de antifa, até eles se inspiram nos antifascistas da Itália dos anos 30, 40? Mas é claro, não estou dizendo que eles são reacionários. O ponto é que as gerações mais jovens hoje veem mais esperança no passado do que no futuro. Então surge uma geração cheia de reacionários. Surge uma geração que odeia a modernidade. Se você olhar todos os vídeos que eu já fiz até agora, você pode perceber que todo problema que eu já falei está de alguma forma relacionado à modernidade. Na maioria das vezes, diretamente relacionado à modernidade. Então, quando alguém se depara com isso, com os problemas gerados pela modernidade, não tem como você não odiar ela. Então, você vê quem está a favor da modernidade e quem está contra. E como você já odeia ela, você fica do lado de quem está falando contra. E aí você resolve pesquisar sobre isso, ler sobre isso, entender mais o assunto. E aí você chega nos reacionários. Por que você acha que hoje tem tanto adolescente lendo Évola? Exatamente por isso. Quando você, por exemplo, vê alguém postando Deus Vult com fotos de templários, você pode dizer que é um meme, mas não é só um meme. É uma alusão clara a um passado perdido, mas que ainda existe um desejo que ele volte, um sonho de um dia gritar Deus levou-te e partir para Jerusalém novamente. Eu falo sobre isso no vídeo sobre os homens sem rumo. A guerra cultural se torna uma espécie de cruzada para esses jovens, uma guerra espiritual que os ajuda a ter uma ligação com o passado que eles idealizam, e talvez um dia ter a chance de trazer isso de volta. Então, agora você entra no debate sociopolítico e algum esquerdista ou progressista te chama de reacionário. E você só diz sim, sim. Vendo o que a modernidade causou, é uma perda de tempo você conversar com quem ainda defende ela. É gente que vive em outra realidade. É por isso que eu digo que o rótulo colocado em você por eles, pelo seu adversário, pelos apoiadores da modernidade, não vale nada. Podem te chamar de fascista, nazista, machista, racista, reacionário.
Não adianta você demonstrar fraqueza e ficar, ah, não, eu não sou isso. Na verdade, você que é. Eles estão cagando pra isso. Eles não ligam pra verdade. Não se desculpe pra eles. Nunca. Não se desculpe. Não recue. Avance. E se te chamarem de extremista, tome isso como elogio. Olha essa notícia. Olha essa notícia. É isso que os Zoomers estão fazendo. É isso que a geração Z está fazendo. Bom, pelo menos uma parte, né? A parte que não tá usando droga e jogando Fortnite. Mas isso, na minha opinião, não será o suficiente para combater a modernidade. É um avanço, mas não é o suficiente. Eu vejo muito conservador, tradcon aí, que tem tendências reacionárias mais fracas. Eles querem voltar numa época onde existia uma estabilidade social, mas também existia um conforto. Tipo anos 50. Anos 50 é um bom exemplo disso. Parecido com as feministas de direita, né? Que na verdade não querem acabar com o feminismo. Só querem voltar para o feminismo de primeira ou segunda onda. E se dizem antifeministas. Esses e essas, tradcons, não entendem que a modernidade já estava indo bem fundo nos anos 50. Se você voltar as coisas só um pouco, elas vão chegar no ponto que estão agora de novo. Se você volta para os anos 50, você vai ter os anos 60 depois. Não tem conserto. Não dá para voltar as coisas para quando tinha a sociedade cristã puritana, mas a putaria estava rolando solta por debaixo dos panos. Se você quer um, você tem que abrir mão do outro. Como eu disse, se você volta para os anos 50, os anos 60 voltam depois. E outra, os anos 50 não era um modelo conservador de sociedade ocidental. Já tinha ali uma porrada de modernidade. Pô, já tinha uma porrada de modernidade em 1850. A Revolução Francesa fudeu a civilização ocidental de uma maneira exorbitante, não tem conserto. A gente agora tá que nem Dom Quixote, querendo viver agora de um passado, achando que a gente nasceu na época errada, vivendo numa quase desilusão. Mas então, como combater a modernidade? Não tem como. Como Évola, que virou meio que o patrono dos reacionários, ele diz no livro dele Cavalcare la Tigre, seria: você não consegue lutar ou correr do tigre, mas você pode montar nele e esperar até que ele esteja cansado e desgastado. Aí você pode decidir o que fazer. O tigre é a modernidade. E você pode se perguntar agora: pô, você tá falando pra gente voltar pra Idade Média? Sim, é exatamente isso que eu tô falando. Vamos voltar pra Idade Média. Você tem uma coisa que a gente pode tirar dos primeiros que se oporam contra a Revolução Francesa? É que a monarquia e a autoridade da Igreja Católica eram extremamente importantes para a estabilidade social. Bom, olha a França hoje. É claro, aconteceram outras coisas que levaram ao estado que a França se encontra hoje. Mas a Revolução Francesa foi a fonte disso. Toda essa ideia igualitária, essa ideia liberal, partiu da Revolução Francesa. Okay? Foi depois da Revolução Francesa que esses movimentos progressistas, liberais, igualitários começaram a surgir. Foi depois da Revolução Francesa que maçonaria começou a ter tanta força em vários movimentos políticos. A Revolução Francesa é a causa da maior parte da merda moderna que a gente vive hoje. Então, sim, eu prefiro voltar para a Idade Média. Bom, esse mês teve o feriado de proclamação da República. Isso é um bom exemplo do que eu estou falando. Qualquer pessoa decente, com o mínimo de entendimento da realidade, estava se lamentando, estavam de luto no dia. Você só via merda defendendo a República. Só liberal e progressista e neocon. Exatamente aqueles que são o produto da Revolução Francesa. Quando eu falo da juventude reacionária, é isso que eu quero dizer. Esse tanto de gente clamando pela restauração da monarquia, clamando pela volta de uma era, de um passado onde as coisas eram muito melhores. Porque eles perceberam que a República Democrática falhou, a modernidade falhou. E do mesmo jeito que aqueles franceses eram chamados de reacionários por quererem a volta da monarquia, do feudalismo, do poder da igreja, você vai ser chamado de reacionário por querer a volta do império aqui no Brasil. E eu digo que isso é um elogio. Se quem defende a república é progressista, é liberal, é neocon, eu prefiro ficar aqui com a minha carteirinha de reacionário, tentando voltar para a Idade Média.
Senhores, eu tenho um anúncio a fazer, por favor. Por favor, atenção de todos aqui, por favor. Pau no cu da modernidade, pau no cu da república, pau no cu de revolucionário e pau no cu de Napoleão. E especialmente pau no cu de Deodoro da Fonseca.